Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Nós já estamos na primeira mesa, que é a mesa da palavra, e falávamos anteriormente que esta mesa é sustentada por dois pilares. Vamos imaginar uma mesa sustentada por dois pés, né? Vamos dizer assim, duas bases que sustentam essa mesa. A primeira, nós falávamos, né, é a palavra propriamente proclamada, que no caso, numa missa dominical, é a primeira leitura, a segunda leitura e a leitura do Evangelho, que são exatamente os textos bíblicos que são proclamados, e constitui, então, a primeira coluna que sustenta essa mesa. A segunda coluna, portanto, é sempre resposta a essa palavra proclamada, né? E nesta segunda coluna, então, aqui está a homilia, as preces, a profissão de fé, que fazem parte exatamente desta segunda coluna que sustenta a mesa da palavra, né? Então, nós retomamos novamente, relembrando que a mesa da palavra não é somente a proclamação dos textos bíblicos. A mesa da palavra é constituída pela palavra proclamada no sentido daqueles textos bíblicos que foram retirados e foram proclamados, mas na palavra que se torna resposta, ou na oração que se torna resposta. Também ela faz parte da mesa da palavra. Então, a homilia, como atualização da palavra de Deus, é palavra de Deus. É bom lembrar isso, tá? Depois, as preces é resposta à palavra de Deus. O salmo também constitui resposta à palavra de Deus. Embora seja texto bíblico, mas também está dentro do rol da oração, né, que se torna da palavra de Deus, que se torna oração no coração dos fiéis, certo? Então falávamos isso, né? Então vamos agora olhar para a segunda coluna, né, que sustenta a mesa da palavra. Vamos lá. As leituras e o salmo responsorial. A liturgia da palavra, considerando aquela do domingo, né, quando a gente considerar a celebração, a gente vai considerar sempre a celebração dominical, tá? Que é, por excelência, a celebração do cristão, né? Aí, é claro que vai haver diferença durante a semana, apenas uma leitura, não vai haver duas leituras, não vai haver o credo, todas essas coisas. Então, a gente está tomando como princípio, base, como exemplo, a liturgia dominical, né? Tem uma só estrutura. As escrituras são proclamadas conforme uma ordem que respeitam a história da salvação, né? Então, as leituras, elas não são proclamadas aleatoriamente, né? Elas não foram escolhidas aleatoriamente, mas elas querem cronologicamente e também, né, de uma forma, vamos dizer que didática, elas querem nos colocar no caminho da história da salvação, né? Então, elas vão ser sempre colocadas assim, de modo a nos ajudar o processo mesmo histórico, né, da história da salvação. Antes vem a profecia, isto é, o livro do Antigo Testamento, que narra a criação, a história de Israel, que são uma preparação para o Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo, alegre notícia do amor louco do Pai para cada criatura.
e o ponto mais alto do Evangelho é a Páscoa de Jesus, na qual todas as figuras antigas se cumpriram. Então, por isso você vai ver, né, que a organização é sempre uma leitura, a primeira leitura tirada do Antigo Testamento, a segunda leitura retirada do Novo Testamento e que tem como ápice, como mensagem central, né, como ponto central, a leitura ou a proclamação, como nós falamos, né? É melhor a gente usar esta palavra porque explicamos que a leitura não é simples leitura, mas é proclamação, né? É a leitura dita em alta voz para que toda a assembleia escute. Isso quer dizer proclamar, né? Proclamar quer dizer gritar em alta voz para que todos possam escutar, né? Então, é organizada desta maneira, né? Vamos lá. O Antigo Testamento nos interessa e o compreendemos somente na perspectiva de Cristo. Às vezes, é a segunda leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos ou das cartas católicas, que nos ajuda, católicas e também apostólicas, né? Porque também das cartas de Paulo, que nos ajuda a encontrar uma ligação entre Evangelho e Antigo Testamento, né? Então, olhe lá, o Antigo Testamento nos interessa e o compreendemos somente na perspectiva de Cristo, ou seja, é na pessoa de Jesus que a primeira leitura tirada do Antigo Testamento vai fazer sentido. Estão lembrados da vez passada, quando eu disse, né, pedi, até indicava, né, incentivava vocês, lá onde, na comunidade onde houver já uma equipe de liturgia, que vocês se reunissem uma vez na semana antes da celebração, né, fizesse a leitura e que começasse pelo Evangelho, aquele momento, exatamente por conta disso, né? Ao ler o Evangelho, quando você lê a primeira leitura e lê a segunda leitura, aí você entende, então, do que a liturgia em si está falando. Porque a primeira leitura, ela aponta exatamente para a plenitude dos tempos, né? O acontecimento, o evento Jesus Cristo, né? Então, aquilo que ela fala, ela é um anúncio, né? É uma profecia, e o Evangelho é o acontecimento em si, né? Vamos lá. Podemos passar. A liturgia nos leva a perscrutar as Escrituras, lendo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e vice-versa. E assim a gente consegue compreender, porque se o Antigo é apenas figura que aponta para o acontecimento, por sua vez, dá sentido à profecia que veio anteriormente, né? Então, vamos fazer um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, né? Por exemplo, a história de Noé. Vamos pegar aqui uma história aleatória, né? A história de Noé. Todo mundo conhece a história de Noé, todo mundo conhece a história do dilúvio, que está lá no livro do Gênesis, né? Diz que a maldade do mundo era demais, e aí a humanidade tinha perdido-se por completo, né? E aí Deus resolveu acabar, né, com essa situação. O que foi que Deus fez? Encontrou um homem justo, temente a ele, né? Noé, pediu para que Noé construísse uma arca, porque ele iria enviar um dilúvio. No final, Noé constrói a arca, coloca a mando de Deus um par de cada animal, né? E entra na arca. Quando Noé entra na arca, começa então o dilúvio, né? Começa então o toró, né? Que dura 40 dias, né? O homem que inventou lá um negócio de muita água, xixica, se ele tivesse lá no dilúvio, né? Aí que ele ia dizer mesmo que era muita água, né? Muita água, xixica. Mas para dizer, 40 dias, né?
40 dia e noite chovendo. Bom, é uma história, né? Se aconteceu, não aconteceu, isso não é o importante. O importante é que a história de Noé aponta para uma outra realidade que aconteceu de fato. A história de Noé aponta para o batismo instaurado por Cristo. Quais são as águas que lavam o pecado da humanidade? O batismo. Quais são as águas que são capazes não somente de lavar a imundície que está por fora, mas a imundície que está dentro do nosso coração? As águas do batismo. Por isso, o dilúvio é figura do batismo como sacramento instaurado pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é bom que a gente entenda, tá? E aqui eu gostaria de chamar a atenção, catequistas, por favor, tá? Lembrar que o Antigo está para o Novo, que o Antigo Testamento encontra a sua compreensão total, a plenitude daquilo que ele anuncia na pessoa de Jesus Cristo, tá? Porque às vezes pode acontecer que todas essas histórias do Antigo Testamento sejam só historinhas que a gente conta para as crianças, mas não é isso não, tá? Muito pelo contrário, São profecias, é diferente. Não são historinhas, como a história da Branca de Neve. História é uma realidade inventada, criada, que se conta, mas que nunca existiu, que nunca aconteceu em momento algum da história, Profecia é uma outra coisa. Significa que fora anunciado daquele modo, mas que em algum outro momento da história essa profecia se concretizou, ela se realizou plenamente, Então, aqui, catequistas, de modo especial, eu faço esse apelo, tá? Tenham o zelo e o cuidado de ajudar as nossas crianças, mesmo que talvez elas não compreendam numa totalidade, mas de compreender que uma coisa está ligada com a outra, Viu como eu expliquei para vocês, de uma forma muito rápida, simples, a questão de Noé e o batismo, Não sei se todo mundo sabia que tinha a ver uma coisa com a outra, Mas agora está sabendo. Uma coisa muito simples, Para dizer, como a gente precisa fazer este intercâmbio, Senão a profecia fica perdida como história que nunca se concretizou, E o evento salvífico, a pessoa de Jesus Cristo, fica um pouco deslocado, como se não tivesse tido nenhuma preparação para esse acontecimento, para o evento Jesus Cristo. Então, ter esse cuidado, tá? Para que quando normalmente se fala, para as crianças, as questões do Antigo Testamento, é bom lembrar que devem ligá-las sempre ao Novo Testamento, ao acontecimento, ao Evangelho, tá? Porque todas elas são profecias de uma realidade que aconteceu em Cristo Jesus, tá? Vamos lá. Durante a homilia, a Assembleia será, pois, ajudada a perceber as conexões profundas entre as várias leituras. Se à primeira vista parecem passagens separadas, através de uma leitura mais profunda, podemos perceber que elas foram escolhidas com a finalidade de nos fazer encontrar Cristo como síntese de todas as Escrituras, Então, a gente tem que ouvir a primeira leitura, tem que ouvir a segunda leitura e entender que na escuta do Evangelho, todas elas fazem sentido, Seria mais ou menos como se a gente dissesse assim, na hora de escutar o Evangelho, a gente dissesse assim, tá, foi por isso que, na primeira leitura estava falando disso, tá, foi por isso que na segunda leitura estava se falando disso, Então, a gente aprender a fazer essa conexão. E que nos é ajudado, pelo sacerdote no momento em que ele faz a homilia, nos faz essa atualização,
esta conexão profunda entre uma leitura e outra, nos ajudando numa compreensão melhor daquilo que foi proclamado, né? Como disse outra vez, homilia quem faz são os ministros ordenados. Os ministros não ordenados não fazem homilia. Eles fazem uma meditação da palavra, uma partilha da palavra, mas nunca homilia, tá certo? Só retomando algumas coisas da vez passada. Vamos lá. A primeira leitura anuncia os fatos e profecias da primeira aliança. As personagens bíblicas, Abraão, Isaac, Moisés, Jacó, né? Todas as personagens bíblicas do Antigo Testamento representam o modelo do homem crente, que podemos confrontar com a nossa experiência da fé, né? Quem são esses homens? Homens de fé, né? São homens de fé. Não só eles, né? Homens e mulheres, porque também a história bíblica mostra diversas mulheres, né? Que foram mulheres de fé. O ouvinte está incluído e ouvido e envolvido na mensagem. A segunda leitura é sempre tirada de um dos escritos dos apóstolos. Escutamos e chegamos logo ao coração da pregação cristã. O anúncio fundamental é que o Cristo crucificado ressuscitou e que Jesus é o Senhor. E o momento mais contemplativo da liturgia da palavra, ajudados pela reflexão dos apóstolos, descemos em profundidade para sondar o que aconteceu no tríduo pascal do Senhor e assimilarmos este anúncio para morrer e ressuscitar com Cristo. O centro de toda a liturgia, né, seja da liturgia da palavra, seja da liturgia eucarística, claro, é a paixão do Senhor, né? Sua morte e ressurreição. Esse é o centro, né? Com o passar do tempo, as comunidades cristãs sentiram a necessidade de uma narração mais extensa da história de Jesus de Nazaré e assim nasceram os evangelhos, que guardam as suas palavras e os seus encontros com as pessoas, as parábolas que ele contou, os milagres, seus hábitos e alguns traços do seu caráter e dos seus sentimentos. Os evangelhos são, na verdade, uma longa introdução à Páscoa, um aproximar-se gradual que prepara o discípulo a entrar com Jesus no mistério da redenção. Terminada a proclamação da passagem, o leitor declara que o que a Assembleia acabou de ouvir e deve ser acolhida como tal e não como palavra de homem. Aquilo que a Assembleia acabou de ouvir foi palavra de Deus. Por isso que no final, na proclamação da leitura, nós dizemos sempre palavra do Senhor. E aqui gostaria, a gente vai falando algumas coisas e vai colocando algumas coisas práticas, tá? E aqui gostaria de lembrar que não se deve nunca dizer palavras do Senhor. Não estamos nos referindo às palavras que estavam escritas, mas à palavra enquanto anúncio. Então, o correto a se dizer é palavra do Senhor, no singular, nunca no plural. Não estamos nos referindo a uma série de palavras que estava ali, mas ao anúncio que fora feito da parte de Deus. Por isso, se deve dizer sempre no singular, palavra do Senhor. E é isso que o leitor faz, no final de cada leitura, ele lembra a Assembleia de que as palavras que ele acabou de dizer, que ele acabou de proclamar, não são palavras de homens, não, são palavra do Senhor, É a palavra de Deus proclamada ao seu povo, certo? Vamos lá. É o anúncio que deveria sempre ser feito com grande solenidade.
deve-se fazer pelo menos uma pausa entre o fim da leitura e esta declaração. Qual declaração estamos nos referindo? A expressão palavra do Senhor. Você terminou de fazer a leitura, dê uma pausa, respire e então diga palavra do Senhor, né? Nunca emende a expressão palavra do Senhor com o final da leitura, logo como se fosse uma coisa só. Não. É como se você, né, tivesse lido todo o texto, né? E aí no fim, terminou o texto, você olha para a Assembleia e recorda ela, dizendo: essa é a palavra de Deus, né? Essa é a palavra do Senhor, certo? Vamos lá. A Assembleia responde graças a Deus, né? Acompanhando essa declaração com um sentimento interior de admiração. Nunca deveria parecer como uma coisa óbvia o fato de que Deus fique falando aos homens. Mas a gente deveria acolher como um coração mesmo admirado, alegre, contente, né? Que bom que Deus falou conosco, graças a Deus, né? A expressão graças a Deus é isso, né? Expressa uma admiração. É como quando você conta uma história, né? Você fica apreensivo, como é que vai terminar aquela história, e aí a história parece que vai terminar meio ruim, mas aí no final termina com um bom desfecho, né? Aí a pessoa diz: ai, graças a Deus, né? Meio surpresa, que bom que aconteceu assim, né? Também a nossa disposição deveria ser essa. No final de cada leitura, a gente não deveria dizer mecanicamente, né? Graças a Deus. Não, mas depois de ter terminado, né, de ler, quando aquele que proclama a palavra termina dizendo palavra do Senhor, a gente deve, né, logo recordar: graças a Deus, que bom que é palavra de Deus, né? Que bom que não é palavra do leitor, que bom que não é palavra dele, né? Não está contando da vida dele, das situações dele, mas que bom que é coisa boa, que bom que é coisa de Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos passar. A primeira resposta à palavra escutada é o silêncio. É bom deixar uma breve pausa após a primeira leitura. Não tanto um silêncio de contemplação, mas de adoração pelo fato que Deus nos falou e está presente nos corações que o escutam. Bom, não é preciso deixar um silêncio, uma pausa, né? Mas a pausa de troca que se faz, né? A pausa de troca que se faz entre um leitor e outro já é suficiente, né? Para que as pessoas pensem: puxa, Deus acabou de falar comigo, né? Deus acabou de falar ao meu coração, Deus acabou de me comunicar aquilo de melhor que Ele tinha, né? E deve-se fazer silêncio, tá? E aí peço encarecidamente aos tocadores que evitem de ficar tindindom, 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 né? Enquanto se faz essas diferenças ou essas passagens de uma realidade para outra, tá? Elas não são vazias, porque normalmente quando fica silêncio, o tocador parece que quer preencher com alguma coisa, não? Aí começa aqui ou no teclado ou não sei aonde, não? Começar a fazer um barulho. Não são vazios, são silêncios necessários para que aquele que acabou de ouvir a palavra acolha-a em seu coração, com a admiração de que Deus lhe tenha falado, certo? Então peço encarecidamente aos cantores, tocadores, né, que não façam fundos ou qualquer coisa que seja durante esses intervalos de silêncio. Silêncio é silêncio, né? Silêncio significa que não há nenhum outro tipo de sonoridade, né? É um silêncio mesmo que deve, embora o nosso coração deve estar, né, a comunicação daquilo que Deus acabou, né, de falar. Vamos lá.
E uma parada de tempo necessária, é uma parada de tempo necessária para que a palavra penetre e seja assimilada pela Assembleia. Então, lembre, o fato já, alguém terminou de proclamar a leitura, palavra do Senhor, graças a Deus, silêncio total. Não precisa ficar esperando, não. Quem proclamou desce, com suavidade, não precisa correr, não precisa esse desespero, nada, desce com suavidade, o outro sobe com suavidade, chega no ambão, abre a página onde está a sua leitura, e de lá depois começa a proclamar a sua leitura. Esse intervalo pequeno já é suficiente, não precisa criar mais um intervalo, tá? Mas ele já é suficiente. Vamos lá. Como viver este silêncio? Podemos repetir 2 ou 3 vezes um versículo para que fique gravado. Bom, é um exercício, Às vezes eu pergunto algumas coisas do Evangelho, óbvias até, Tipo, estava escrito, Jesus respondeu. Como foi que Jesus respondeu? Ninguém sabe me dizer, porque ninguém estava prestando atenção, Então, prestar mesmo atenção. Quando você for à missa ou à celebração, que você ouvir a palavra de Deus, de cada uma delas, guarde um versículo no seu coração. E fique repetindo, nesse meio tempo de silêncio, fique repetindo esse versículo, ou essa frase. Fique repetindo. Isso é um exercício bom para fixar a palavra de Deus no nosso coração, certo? Vamos lá. Mas a verdadeira resposta da Assembleia é o salmo responsorial. Jesus morreu com um salmo nos lábios, e a sua ressurreição foi compreendida e cantada com as palavras do salmo. Então, é o salmo responsorial, a resposta que vamos dar agora, certo? Vamos lá. Por isso, as indicações. É bom que o salmista seja uma pessoa diferente do leitor. O leitor não deve fazer a leitura e fazer o salmo, tá? Isso não convém. A não ser no Sábado Santo, quando a leitura, na verdade, é uma continuidade. O salmo é uma continuidade da leitura. Aqui é diferente, Mas é só uma leitura que acontece isso. Em todas as outras é um leitor e um salmista. Um leitor e um salmista, tá? Há sempre que diferir os papéis, tá? Um é o leitor, outro deve ser o salmista. Vamos lá. Essa é a primeira indicação, O salmista é o ministro do Cristo orante. O salmista é um leitor preparado para a recitação ou a cantilação exigida pelo salmo. Deverá aprender a arte de dizer o salmo, respeitando o ritmo poético. Se houver um bom salmista, é preferível que o salmo seja cantado, porque ele foi composto para isso, Mas aqui faço mais um outro adendo, Se houver um salmista preparado para isso, certo? Não é porque o salmo foi preparado para ser cantado que ele obrigatoriamente deve ser cantado. Se a pessoa que vai recitá-lo não sabe cantar, tá? Por isso, deve-se fazer sempre essa distinção. Você não sabe cantar o salmo? Recite o salmo, Recite o salmo. Não ler, como uma coisa qualquer, mas recitar o salmo, E aí é bom que, pelo menos para os domingos, seja alguém que saiba cantar os salmos, para não haver para que, afinal de contas, ele demonstre por toda a sua força, também pelo fato de ter sido construído como uma canção, como um canto, como algo para ser cantado.
ele demonstra assim toda a sua força, né? Salmodiar quer dizer isso, né? Cantar. Salmodiar é cantar. Então, se preparar bem para isso, tá? Se preparar bem para isso. É bom respeitar a leitura alternada entre o salmista, que expressa a voz de Cristo, e a assembleia, que representa a voz da igreja. É bom respeitar essa leitura alternada entre o salmista e a assembleia, né? A gente deve, por isso, lembre uma outra coisa, o salmo é resposta da assembleia, né? Mas também é palavra de Deus, né? Que o salmista canta, que a assembleia responde, tá? Por isso, obrigatoriamente, o salmo deve ser respondido por toda a assembleia, tá? Não é pelo grupo de canto, não é pelo próprio salmista. O salmo deve ser respondido pela assembleia, porque é resposta, ainda que palavra de Deus, mas é resposta do povo de Deus à palavra que fora proclamada anteriormente. Então a assembleia precisa necessariamente responder os salmos. E aqui eu peço encarecidamente que os grupos de cantos incentivem a assembleia a cantar, a responder o salmo, tá? Isso é importante, porque senão ele perdeu o seu sentido, né? Se é o grupo de canto que responde o salmo, mas antes não tivesse o salmo, porque se o salmo é resposta do povo de Deus que acabou de ouvir a palavra a Deus, então, né? Se o povo de Deus não responde, não faz sentido, né? Por isso o salmo tem uma resposta. Por isso que o nome é Salmo Responsorial, né? Exatamente porque a assembleia deve responder o salmo, certo? E claro, se deve respeitar, né, a alternância entre aquele que é o salmista e a assembleia, né? O salmista canta a estrofe, a assembleia canta o refrão, a resposta, né? O salmista canta a estrofe e a assembleia, então, canta a resposta. Vamos lá. A igreja escuta Cristo quando lhe sugere a oração através da voz do salmista. Em seguida, repete as mesmas palavras, cantando com ele o seu canto ao Pai. Na verdade, é difícil perceber este diálogo entre Deus e a sua igreja, quando quem lê a primeira leitura, lê também o Salmo, né? Então, quando não há a distinção, é difícil de perceber essa mudança, né? Por isso, necessariamente, um é aquele que faz a leitura, outro é aquele que faz o salmo. Nunca a mesma pessoa fazer as duas coisas, né? Mas um que faz a leitura, aquele outro que faz o salmo, certo? Vamos lá. Por isso, quando é possível dispor de duas pessoas, o leitor deve pelo menos observar uma parada de silêncio que ajuda a perceber que as duas partes dialogantes estão se invertendo. Com o salmo, é a assembleia que está falando a Deus. Olhe lá. Na primeira leitura que acabou de ser proclamada, é Deus quem está falando com a assembleia. Com o salmo, é a assembleia que está falando com Deus, certo? Ao longo da primeira parte da liturgia da palavra, permanece-se sentados. É a posição do discípulo que escuta o mestre. Esta postura permite uma escuta mais prolongada, favorece a atenção profunda e ajuda a interiorização. Por isso nós escutamos sentados, né? Toda a parte
da liturgia da palavra é sentado, certo? Exceto na proclamação do Evangelho, quando nós vamos nos colocar de pé, né? Como sinal do ressuscitado. A respeito do Salmo responsorial, então já entendemos, né? A respeito, as orientações, vamos dizer assim, mais concretas, né? A respeito da mesa da palavra. Bom, se deve haver sempre duas pessoas distintas, né? Diferentes, que uma lê a leitura, o outro proclama ou canta o salmo, certo? Deve haver sempre essa distinção. O salmo deve ser sempre, única e exclusivamente proclamado da mesa da palavra, tá? Eu falo isso porque há ocasiões em que já me perguntaram, né, se poderia proclamar lá, porque é o fulano do grupo que vai cantar, é alguém que vai cantar. Não, senhores, tá? O salmo sempre se proclama da mesa da palavra. O salmo sempre se proclama da mesa da palavra, certo? Uma outra coisa, quando se vai cantar o salmo ou recitá-lo na celebração, não se deve dizer salmo responsorial, certo? Apenas começar o salmo. Você chega lá, canta a resposta, a assembleia depois repete a resposta e você vai cantando o salmo. Mas nunca se diz salmo responsorial, né? A gente apenas canta o salmo responsorial, né? Certo? Uma outra orientação é, ao escolher, né, as melodias para os salmos, né, procurem no inário litúrgico da CNBB, procurem melodias que sejam fáceis para o povo responder, tá? Lembre que o salmo responsorial é a oração que a Assembleia faz a Deus. Por isso, a Assembleia obrigatoriamente tem que responder o salmo, né? Mas como que a Assembleia, né, coitado, né, umas senhoras já idosas, umas velhinhas, ou não sei o quê, pessoas que não cantam, que não estão acostumados a cantar, né, vão responder um salmo que meu Deus do céu, né? O cálice por nós abençoado, e não sei o que, vai para lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo. Quem consegue responder um negócio desse, minha gente? Nem o salmista, pela segunda vez, não consegue responder igual ele respondeu da primeira vez, né? Às vezes eu fico... Assim, a gente acha bonito, né? Porque a gente vê na televisão, a gente viu por aí, por aqui, por acá, né? Aquelas coisas cheias de franja, né? Eu esqueci como é o nome que dá daquela... Como é? Vibratos, né? Mas tem um outro nome mais simples que eu acho que eles... Melisma, né? Aquele negócio que vai lá em cima... Aquela coisa que fica horroroso. Horroroso. Quem consegue... Que assembleia consegue acompanhar um salmo desse, né? Nem o salmista mais. Você pode, quando o salmista puxa uma resposta dessa, escute ele pela segunda vez, escute ele pela terceira vez. Em cada uma das vezes vai ser diferente, porque nem ele consegue, né? Imagine a assembleia. Então eu peço encarecidamente aos salmistas e aos grupos de cantos, né, que evitem toda a melodia com melismas, com coisas que vão lá em cima, vão lá embaixo, vão lá em cima, vão lá embaixo, vão lá em cima, vão lá embaixo, e que uma frase demora quase 20 minutos para ser cantada, pelo amor de Deus, né? Então, coisas simples. O salmo foi feito para ser cantado, mas exatamente, né, para que eles foram compostos exatamente como músicas simples, que uma vez escutada, o povo já conseguia, né, acompanhar. Então, lembre sempre disso. Escolham melodias fáceis, melodias simples, que o povo possa repetir, tá?
Bom, nós terminamos por aqui, né, hoje. Não sei se tem perguntas, até agora nenhuma. Vamos deixar um minutinho. Se alguém quiser, pode abrir o microfone e pode falar sua pergunta, tá? Tirar sua dúvida, uma orientação, qualquer coisa que seja, é o momento. Nada? Tudo foi entendido, de verdade? Olha que eu tenho ido celebrar as missas e já tenho percebido que ou não entenderam ou não participaram das aulas, né? Porque já em 2 ocasiões eu escutei exatamente o contrário daquilo que a gente já tinha ensinado, né? A primeira é a respeito do ato penitencial, né? Lembre que eu disse sobre o ato penitencial, que o ato penitencial, a ladainha, que a gente chama, né? Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Lembre que eu falei que todas as 3 expressões se referem única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. Todas as 3. Por isso é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Todas as 3 Todas as 3 rogações são pedidas em nome de Cristo, que é o intercessor junto do Pai, certo? Mas já falei claramente que não se referem à Santíssima Trindade. Por isso, se evite todo e qualquer ato penitencial que diga, né, Deus Pai, tem de piedade de nós, Cristo, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade, Espírito Santo, nada, tá errado. É aquela expressão, tá? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, tá? É a Cristo, as expressões são a Cristo, certo? Mas já escutei por aí, já esses dias, tá? Quem faz parte do grupo de canto pode cantar o salmo? Uma pergunta. Quem faz parte do grupo de canto pode cantar o salmo? Bom, o indicado, né, o certo seria que houvesse os salmistas, né, pessoas que se dedicam para isso e se colocam. Agora, é claro que para isso, né, precisa todo um contexto, precisa todo, né, e tudo mais. Mas sim, os grupos, quem estiver no grupo de canto pode cantar o salmo, sim. A única coisa não indicada é que o leitor faça o salmo, né? Os leitores façam o salmo. Eu sou leitor, né? Nessa missa não veio o salmista, eu posso fazer porque eu sou leitor? Por favor, né? Eu estou dizendo que o leitor que vai ler naquela celebração não faça o salmo. Claro que em outra celebração não tem problema nenhum, né? Eu sou leitor e sou salmista, né? Eu vou, nessa missa agora eu vou ler, na missa da semana que vem eu vou cantar o salmo. Posso? Claro, faz sentido. A gente está falando da mesma celebração, né? Eu sou cantor e leitor, eu vou ler e cantar o salmo. Não, isso não. Mas os grupos também podem cantar, sim, né? Na verdade, é a grande realidade da nossa comunidade. Eu acredito que apenas aqui na Matriz, eu acredito, né? Não sei direito, mas eu acredito que apenas aqui na Matriz é que tenha um grupo de salmistas, né? Mas nas outras realidades, também na paróquia que eu estava anteriormente, não existia um grupo de salmistas, era o grupo de canto. Agora o salmo não é porque é um do grupo de canto que vai fazer que pode fazer lá da onde se canta, não. O salmo deve ser sempre cantado, proclamado da mesa da palavra, do ambão. Mas sim, pode sim. Pode cantar só a resposta? Bom, se for para cantar, que se cante tudo.
Se for para ler, que se leia tudo, né? Então, o importante é que haja não faz muito sentido uma resposta cantada para uma coisa que está sendo recitada, né? Seria mais ou menos que eu dissesse a si mesmo, por Cristo nosso Senhor, e você respondesse, amém. Ia ficar uma coisa extremamente esquisita, né? Ou que eu dissesse, por Cristo nosso Senhor, e você dissesse, amém. Ia ficar estranho, né? Então, por uma questão de coerência, aquilo que começou lido, termina lido. Aquilo que começou cantado, termina cantado, né? Então, não. É bom que se mantenha essa coerência. Vai ser somente lido, não tenho condições de cantar, então a resposta também deve ser proclamada pela Assembleia, né? É cantado o salmo, então a resposta tem que ser cantada pela Assembleia, certo? Uma sugestão, por exemplo, que o ministério ensaiar, antes de começar, o ministério de música ensaiar o refrão com a Assembleia. É uma coisa boa, né? Eu acredito que aqui uma sugestão que deram é que antes da Santa Missa ou da celebração da palavra, o ministério ensaie o refrão com a Assembleia se o salmo for cantado. Isso é uma coisa boa, para que a Assembleia, mesmo naquele momento, né, todos que estão presentes na Assembleia saibam responder o salmo. Isso é uma coisa ótima, com certeza. Isso se deve sim fazer. Solamente. Padre, Oi, boa noite. boa noite. Está me ouvindo bem? É só uma dúvida, porque eu perdi uma das formações sobre o ato penitencial, né? E eu mesmo, o senhor acabou de explicar agora há pouco como deve ser feito, mais ou menos, né? Só que eu também vejo um grande erro assim. Eu, como faço parte do canto também, me corrija se eu estiver errado, né? A gente existem as três fórmulas, né? Do ato penitencial, que nessa liturgia que a gente usa vem ali explicadíssimo, né? Só que eu vejo que muitos grupos cometem ainda esse erro, no sentido assim, quando você, no caso, o senhor padre, começa a missa que vai lá para o ato penitencial, tem a fórmula lá, né? Que é confessa a Deus Todo-Poderoso e tá. Fala tudo lá, faz a dissolução e lá depois, a liturgia mesmo indica isso, que nesse momento, ou o Senhor reza, né? Faz o Senhor ter piedade de nós, a Assembleia responde, ou o grupo de canto pode cantar, né? Fazer só o Senhor ter piedade de nós. Só que o que acontece é que quando não se faz esse confessa a Deus Todo-Poderoso, e vocês só fazem aquela introdução, e aí o grupo de canto tem que cantar o ato penitencial, eu vejo que muitos não cantam a fórmula que tem que ser, as três fórmulas que permitem. Muitas das vezes, eu falo porque eu também já errei muito nisso. Só um exemplo aqui rapidinho, a gente tem um canto aí famosíssimo, a gente canta a música, o Senhor, tem piedade de nós. Eu acho, na minha leiguice, que quando pode até cantar, mas quando não tem essa dissolução e que a gente tem que fazer a fórmula, eu acredito que essa parte esteja errada. Me corrija se eu estiver errada, porque ainda grupos ainda fazem isso. Na hora que vocês não fazem, o que eu falo? Falando necessariamente de uma missa. Eu estou falando isso porque aí na matriz, por exemplo, a gente vê muito isso, até porque missas são transmitidas, né? Não é todo o tempo, mas já aconteceram alguns erros assim, que na hora do ato penitencial, quando o senhor só fala e não faz essa absolvição, e que tem que ser feito todo Senhor que renova o mundo, as fórmulas lá, já teve pessoas que de um grupo que já só fez o Senhor tem de piedade de nós, e que eu acredito com um pouco de liturgia que eu entendo que não é correto, né? Não é o certo. Bom, bora ver se eu entendi.
Para ver se eu entendi. Assim, o missal romano, na sua normativa, diz que todas as vezes que o ato penitencial que for feito não incluir a ladainha, né, que é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, ela deve ser feita obrigatoriamente após a absolvição, certo? Então, por exemplo, a aspersão, né? A aspersão a gente pega, falar nisso, né? A gente falou até aqui para abrir um coisa. Gente, o canto de aspersão do tempo pascal a gente gosta ou não goste, é aquele lá, tá? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Há vários cantos de aspersão. Quando a aspersão é o ato penitencial, a gente tem que observar isso, né? Por exemplo, água cristalina, chuê, chuê, chuá, chuá, não é canto para o ato penitencial. Pode ser um canto para um momento de aspersão num outro sentido. Por exemplo, o padre está abençoando a assembleia, está abençoando sei lá, os carros, está abençoando os objetos, está abençoando... Deu para entender? Mas se o ato penitencial for a aspersão, então tem que cantar um canto próprio penitencial para esta aspersão, né? Por isso que o canto de Pascal, né? Esse banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Porque exatamente quer recordar que a aspersão como água do batismo nos fez renascer em Cristo Jesus, certo? Então, se deve evitar qualquer outra música que não dê o sentido de criatura, de nova criação, do batismo, do sentido. Na verdade, a gente deve ampliar o nosso repertório, porque a gente conhece mais esses cantos, né, que ficaram muito popularizados assim para momentos de aspersão e tudo mais, mas que, né, é até engraçado, né, porque eu, quando escuto, por exemplo, a água cristalina, né, para mim parece uma música infantil, né, quando começa chuê, chuê, chuá, chuá. Para mim parece até uma coisa meio infantil, mas para dizer, essas coisas, essas músicas e tudo, elas nascem, né, num ambiente não litúrgico. Podem ser cantadas, podem, num outro momento de aspersão, elas podem ser cantadas. Porém, quando for dentro da celebração, que a aspersão, não for aspersão no sinal de abençoar alguma coisa, mas for aspersão no sentido de penitência, de recordação do batismo, então se deve cantar um outro canto apropriado, né, para esse momento, certo? Então, também quando a gente reza o Confiteor, né, por exemplo, durante a semana eu costumo rezar o Confiteor, né, que é o confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso, no final dele a absolvição e a ladainha, né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. E aí, a orientação, né, que eu dou é que quando a gente canta, né, um outro canto que não seja a ladainha em si, que no final se tenha que cantar a ladainha, que a gente cante apenas a expressão própria, né? Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, sem outros aditivos de expressões, porque já houve um momento penitencial que foi a aspersão, né? Ou a oração do Confiteor, e agora nós vamos somente concluir com a ladainha, para que o rito de penitência, né? O ato penitencial não se estenda demasiado na celebração, certo? Agora, quando
a ladainha é cantada diretamente como ato penitencial, é bom sempre que ela seja acompanhada das frases que acompanham ela, certo? Não apenas Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, o que não estaria errado, porque a centralidade seria essa, mas se elas forem cantadas, se ela for cantada como único ato penitencial, é bom que elas venham acompanhadas das frases que apontam o tempo, né? Se você for olhar o missal romano, depois, vamos ver se na próximo encontro a gente poderia, né? Olha, por exemplo, agora da Páscoa. A primeira opção agora da Páscoa é assim: Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. No missal romano, eu vou pedir para prepararem, né? A Tassiane pode preparar, ver e tudo mais, depois ela manda para o Rafael. E na outra vez eu vou colocar aqui, até para que vocês tenham acesso, de todas as expressões, porque no missal romano tem de todos os tempos, do tempo comum, do tempo do advento, do tempo da quaresma, do tempo da Páscoa, do tempo do Natal, né? Então tem todas essas expressões. Então, quando o ato penitencial for apenas a ladainha, é bom que se cante, né, as frases próprias que indicam o tempo, né? Por exemplo, esse aqui, né? Cristo, nossa paz, tem de piedade de nós. Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. E assim sucessivamente. Era isso? Sim, padre. Explicou. Tá bom. Obrigada. Tá. Pode falar, Romário. Romário? Estás aí? Tu queres falar? Não sabe não, eu mandei aqui sem querer. Desculpa. Não? Muito bem. Para os salmistas, a mesma orientação para os leitores, tá? Leiam antes. Se o salmista já for parte do grupo de canto, né? Passe com o grupo de canto também o salmo, né? Se o salmista não for, procure saber quem vai ser o tocador da celebração, né? Para que, afinal de contas, o salmista possa, né? É parte integrante. Tem que lembrar que o ministério do salmista, né? Não sei se tem como colocar aí, voltar alguns slides, nem como mostrar aqui. É bom que os salmistas guardem isso, tá? Quem costuma cantar os salmos, e para todos nós, pode volta mais um, mais outro. Primeira, aqui o salmo responsorial. Passa mais lá. Não, agora para frente mesmo. Olhe lá, salmistas ou aqueles que costumam fazer o salmo. Olha o que diz. O salmista é o ministro do Cristo orante. Tá? É o ministro do Cristo orante. Lembre-se sempre disso, tá? Por isso o salmo não deve ser feito de qualquer jeito. O salmo não. Lembre-se que você vai subir lá e que você vai ser ministro do Cristo orante. Isso é importante, tá? Ministro do Cristo orante. Assim como o padre tem que ter todo o zelo, porque ele é ministro do Cristo, né? Lá que preside, cada um que vai fazer a sua função na liturgia deve lembrar que também se torna ministro naquilo que faz, né? E o salmista é ministro do Cristo orante. Lembre disso, tá? Nada mais? Tá bom.
Eu agradeço a paciência, a atenção. Vamos nos confiar à graça, a proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, que ela nos ajude no nosso caminho, né? Para que cada vez mais nós possamos compreender aquilo que a Igreja nos educa, nos ensina, né? Para que a gente possa cada vez mais abrir o coração, né? E amar o Senhor com mais intensidade, pois a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam até o presente momento. A nossa gratidão à nossa Pascom, que nos ajuda, né, com a transmissão aqui desses encontros e com também as transmissões, né, outras tantas transmissões que fazem. Gostaria de agradecer as nossas comunidades, que cada um se empenhe de verdade, né, que aqui a gente possa para frente, né. Aqui não estamos para dizer assim, o que está errado, né, para apontar o dedo do que está errado. Aqui a gente está para propor a fazer aquilo que é correto, né, aquilo que... Então a gente vai fazendo. O que a gente não faz, a gente passa a fazer agora, né? Então que cada um se empenhe de verdade, ajude, né, ajude a sua comunidade. Lembre de convidar os outros, né? Incentive, você é o maior incentivador, né? Incentive aí na sua comunidade, né? Diz, olha, o padre, né? Você fale lá para o grupo de canto, olha, o padre estava falando do salmo, né? Os salmistas, bora participar, né? Olha, leitores, vamos participar, né? Da formação e tudo mais. Então, vocês são os primeiros incentivadores, tá? E aquilo que vocês vão aprendendo, não fiquem com vocês, repassem, ajudem a comunidade de vocês também a compreender melhor isso tudo. E quem quiser acompanhar posteriormente, né, alguém quer rever, ou então alguém que não participou, quer ver as aulas, lá no YouTube é só procurar Pascom Odivelas, tá? No YouTube está disponível as aulas gravadas, né? Aqui a gente falando, né? E também as intervenções, bem como o material que a gente vai acompanhando, tá bom? Que é a carta pastoral, tá certo? Uma boa noite, que Deus abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso para todos.